2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 em diante. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Até o 10. Senhor nosso Deus, Pai bendito e santo, Tua palavra é viva e eficaz. Não se trata de um livro qualquer, não se trata de filosofia humana ou meras palavras, mas a tua palavra ela é poder. Isso já tem sido demonstrado por causa de muitas vidas que já ouviram da mesma, já foram transformados, nasceram de novo e hoje são novas criaturas. É verdade que mesmo assim ainda temos pecado e falhamos diante de Ti. Mas por causa do sacrifício do Teu Filho realizado na cruz do Calvário, podemos ter absoluta convicção de que os nossos pecados foram perdoados na Sua morte e fomos justificados na Sua ressurreição. Dai-nos, ó Deus, mais uma vez nesta noite, a graça de aplicarmos a Tua palavra ao nosso coração e vivemos por ela, para o louvor da Tua glória. E em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta foi a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao irmão Timóteo. Timóteo foi um filho na fé que o apóstolo Paulo ganhou pela pregação do evangelho. De sorte que Timóteo veio a ser um evangelista, veio a ser um pregador do evangelho, veio a ser um ministro, e assim a palavra de Deus cada vez mais vai se proliferando, porque o evangelho, uma vez pregada a uma pessoa, e essa pessoa crendo no evangelho, ela nunca mais é a mesma, e ela não consegue ficar com esta verdade só para si, porque é maravilhosa demais. Apesar de nós sabermos que a palavra de Deus nos manda pregar o evangelho a toda criatura, ainda assim, se isso não nos fosse ordenado, não querendo aqui desprezar esta ordem, este mandamento de pregar a toda criatura, mas ainda que não fosse, o amor com que brota no nosso coração é tão grande quando nós recebemos o evangelho que nós não conseguimos ficar calados.
Muitas vezes nos calamos em algumas ocasiões por conta da pressão. Porque não é fácil você pregar o evangelho, que é o poder de Deus, para pessoas incrédulas que certamente irão rejeitar, irão zombar de nós muitas vezes, porque, como eu falei, não é apenas uma pregação do evangelho. Isso é acompanhado de uma mudança de vida. A pessoa que prega o evangelho e que realmente nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, ela não é mais a mesma criatura. Ela é uma nova criatura. Ela anda em novidade de vida. Então ela prega o evangelho com poder, mostrando esse poder na sua própria vida. Ainda que, como eu disse, sejamos falhos, mas a falha em nossas vidas, ela constitui um acidente. O crente, ele erra, ele falha por acidente. Não é que ele ama o erro e vai continuar errando, independente dele ser cristão ou não. Não, isso não acontece. Isso não é verdadeiro. Ele é uma ovelha. A pessoa, quando nasce de novo, ela vira uma ovelha. E a ovelha verdadeira, ela não se conforma com a sujeira. E o pecado é uma sujeira na vida do cristão. A ovelha, ela não se conforma com a sujeira. Aquele que não é cristão é comparado como um porco, que, uma vez lavado dos seus pecados, quando ele é solto, ele rola de novo no pecado. Ele se lambuza novamente como um porco que foi lavado e voltou a revolver-se na lama. E isso acontece com a pessoa não regenerada, mas uma pessoa regenerada não. Ela foge da lama. Ela pode até tropeçar, uma ovelha ela pode tropeçar e cair na lama, mas ela não vai ficar satisfeita com aquela lama. Ela procura se limpar, ela tenta se limpar, e às vezes, quando ela não consegue tirar determinadas sujeiras, o pastor vai lá e limpa ela, porque sabe que não é normal uma ovelha viver melada, suja, não é normal. Ela não se conforma com a sujeira. Assim somos nós, os cristãos, somos comparados a ovelhas do Senhor, e o nosso pastor nos quer sempre limpos. E quando nós nos sujamos e queremos tirar a nossa sujeira e não conseguimos, ele vem e nos limpa novamente. Quando nós confessamos os nossos pecados, ele nos perdoa de todos os pecados e nos purifica de toda injustiça, como é dito em 1 João capítulo 1, verso 9. Então, o apóstolo Paulo pregou aqui, Timóteo recebeu a palavra, e esse foi instruído por Paulo a quê? Verso 1. Tu, pois, filho meu. Quando o apóstolo Paulo chama alguém de filho, ele está dizendo que esta pessoa foi gerada por ele, foi gerada pelo evangelho através dele. Então essa pessoa se tornou um filho na fé. Isso acontece também hoje, quando você evangeliza uma pessoa e aquela pessoa crê no Senhor Jesus, ela passa a ser o seu filho na fé. Foi você quem pregou para ela e ela creu. Ainda que a palavra de Deus diga que um planta, outro rega e Deus é quem dá o crescimento. Mas você participou desse plantio, desse regar, a ponto dessa pessoa nascer de novo, crer no Senhor Jesus. Não há nada mais maravilhoso do que crer no Senhor Jesus. Dificuldades, problemas, tribulações, tentações virão, porque nós estamos em um mundo hostil, um mundo amaldiçoado por Deus. Isto você pode ver lá
em Gênesis, no capítulo 1, quando Adão resolveu desobedecer junto com a Eva, o Senhor disse a ele: maldita é a terra por tua causa. A terra é maldita. Ainda que muitas pessoas não aceitem isso e algumas vezes digam: que mensagem é essa de dizer que essa terra é maldita? Tantas maravilhas que nós vemos nessa terra, como dizer que essa terra é maldita? É verdade. Existem muitas maravilhas na terra e essa terra poderia não ser maldita, mas ela passou a ser maldita por conta do pecado. E essa terra não é melhor por causa do pecado, porque senão aqui seria o paraíso. E o paraíso sim é bendito, porque tudo lá é perfeito, tudo lá é maravilhoso, tudo lá é incorruptível. Não há corrupção, não há pecado, não há mancha. Mas, infelizmente, a terra foi amaldiçoada por conta do pecado. E ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando aqui para um cristão, para uma pessoa que nasceu de novo, foi regenerada, é uma nova criatura, mas ainda assim precisa se fortalecer. E como um cristão se fortalece? Na graça que está em Cristo Jesus. Entendendo que nós não temos nenhuma capacidade ou condições de sermos alguma coisa por nós mesmos. Nós dependemos sempre da graça de Deus. Sempre, sempre, sempre da graça de Deus. Tudo que viermos ser ou fazer aqui nesta terra, por causa de Cristo, é tão somente por graça. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Verso 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, é um ensinando o outro. É um ensinando o outro. O que ouviste de mim, isso você transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Ou seja, são irmãos instruindo irmãos a o quê? A se fortalecerem na graça que está em Cristo Jesus. Nenhum cristão, nenhum de nós pensemos que nós iremos conseguir ser fortes em alguma ou qualquer outra coisa. Não. Se nós não dobrarmos o nosso joelho, se nós não meditarmos na palavra, se nós não nos envolvermos com tudo aquilo que é espiritual, que agrada ao Senhor, nós não conseguiremos ser fortes. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Verso 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Veja, essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não diz: venha e tudo será maravilhoso para você, você não terá mais sofrimento. Não, mentira. Qualquer um que esteja dizendo isso está falando pela boca do diabo. Ou seja, o diabo está falando pela boca dele. O apóstolo Paulo, um dos homens mais fiéis que teve aqui nessa terra, ele disse: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. É isso. Um soldado de Cristo irá sofrer aqui nesta terra por causa de Cristo. Não é por causa de outra coisa, a não ser que ele queira fazer outras coisas que não sejam da vontade de Deus, ele irá sofrer também.
por conta dos seus pecados, por conta de seus erros, de suas mentiras, de se intrometer em negócios alheios que não lhe competem. Ele pode sofrer também, mas o apóstolo Paulo não chama ninguém a sofrer por conta de erros ou pecados. O apóstolo Paulo diz: sofra comigo como bom soldado de Cristo. De qualquer maneira, neste mundo aqui, nós iremos sofrer, porque, como eu disse, nós estamos em um mundo hostil, amaldiçoado, um mundo de pecado, um mundo de maldade, um mundo que tem coisas boas, mas também tem muitas coisas más. E nós iremos sofrer. Não existe uma vida sem sofrimento. Quem disser que viveu aqui neste mundo 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos e não teve sofrimento, é um mentiroso. É um mentiroso. Cristo veio a este mundo sem pecado e sofreu. Cristo veio sem pecado e sofreu mais do que qualquer outro pecador neste mundo. O apóstolo Paulo diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E ele continua no verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem lhe arregimentou? Cristo. Quem lhe chamou das trevas para a luz? Cristo. Quem tirou você da condenação do inferno? Cristo. Quem lhe salvou? Cristo. Então é a esse que você deve servir. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. É satisfazer a Cristo. É para Ele que eu devo viver. É fazendo a vontade dEle. É sofrendo por Ele. É passando pelo que tiver de passar por Ele. Só assim eu terei prazer, como o apóstolo Paulo chegou a dizer: eu não tenho a minha vida como algo importante, em outras palavras. Desde que eu complete a carreira pela qual fui chamado a fazer. Para mim, disse ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Somente desta maneira o cristão irá considerar a morte como lucro, se ele viver para Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. De nenhuma outra maneira morrer será lucro. Morrer sempre é um prejuízo para qualquer pessoa. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Doente, se arrastando, seja como for, quer viver. Cada segundo, cada momento de respiração, a pessoa quer viver. Porque não há uma expectativa de vida após morte para uma pessoa que não crê em Cristo Jesus. Por isso que ela quer viver. Mas se ela tiver uma expectativa em Cristo Jesus de uma vida eterna, então ela vai dizer: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Por quê? Porque viver para Cristo é a verdadeira vida. É o único objetivo perfeito, bom, é a única atitude certa que nós poderemos tomar aqui nesta vida, uma vez que fomos salvos, é viver para Cristo. E assim passaremos por toda e qualquer situação, rendendo glórias e louvores ao nosso Deus. Porque a nossa vida sendo vivida em Cristo, a morte não será um prejuízo. A morte não será um terror. A morte não será o fim. Porque Jesus disse que todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá.
Então ele é a maior expectativa de vida para nós. Não há outra alternativa em que nós possamos viver neste mundo e termos lucro. E ele continua no verso 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele está dizendo aqui que nós devemos lutar, mas não lutar de qualquer maneira. Lutar como Cristo quer que a gente lute. Não é vencer por vencer, mas é vencer justamente. Vencer da maneira certa. Lutar segundo as normas, ou seja, assim como Deus quer que a gente lute. Não é com a espada na mão, trocando espadada com os outros, mas não revidando o mal por mal, mas revidando o mal com o bem. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. A dependência, nós sempre temos dependência de compreensão das coisas do Senhor. Quando eu estou aqui pregando o Evangelho, eu não estou fazendo vocês entenderem nada. Eu estou pregando o Evangelho. Quem vai fazer vocês entenderem alguma coisa é o Senhor. Pondera no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, o apóstolo Paulo era pregando o evangelho, levando açoites, sendo zombado, algemas. Você já imaginou uma pessoa ser algemada em praça pública porque estava pregando o evangelho? Pois isso acontece ainda hoje. Em alguns países a pessoa é presa e muitas vezes até mortas em praça pública porque está pregando o evangelho. Veja o ódio que as pessoas têm de Cristo. Que essas pessoas têm de Cristo. Porque quando você persegue um cristão, algema um cristão, maltrata um cristão, mata um cristão, você está perseguindo, algemando, maltratando, matando a Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Foi as palavras que Cristo disse ao apóstolo Paulo antes de ser apóstolo, quando ele estava perseguindo os cristãos. Saulo não estava perseguindo a Cristo. Saulo estava perseguindo os discípulos de Cristo. Mas Cristo disse, por que me persegue? Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo diz, mesmo que me prendam, mesmo que me algemem, mesmo que façam o que quiserem, eu pregarei a palavra. Essa não pode ser presa, a menos que amarrassem a boca dele, costurassem a boca dele, ou matassem ele. Aí sim, ele estaria inútil para falar. Mas ainda assim, a palavra de Deus não estaria algemada. Por quê? Porque a palavra de Deus foi dita por Paulo, foi dita por outras pessoas, por outros profetas, e continuará sendo dita por todo e qualquer cristão que vier nascer de novo até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus não está algemada. E para concluir, ele diz, por esta razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus
com eterna glória. Então Paulo sabia muito bem o seu objetivo, o seu foco, o seu dever. Ainda que ele passasse por tudo isso, ele disse: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Que o Senhor aplique essas palavras em nossos corações, certamente Ele aplica por meio do Espírito Santo, e que nós tenhamos total convicção de que a palavra do Senhor não está algemada. Ela continuará sendo pregada até o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.